Hora de uma entrevista importante aqui no CNN 360. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que é perigoso pensar que a pandemia da Covid-19 está perto do fim. E ainda destacou que não é possível afirmar que a Ômicron será a última variante a surgir. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, então, com o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, o médico sanitarista Jarbas Barbosa. Doutor Jarbas, muito boa tarde. O senhor me ouve bem? Boa tarde, eu ouço bem, sim. Doutor Jarbas, eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente agora sobre esse cenário que a gente está vivendo, né? A gente viu que o número de casos da Covid-19 começou a aumentar, principalmente no final do ano passado. Teve uma alta bem expressiva no final do ano, exatamente por conta dos encontros de Natal e Réveillon. Qual é o cenário que o senhor visualiza para as próximas semanas? Com a Ômicron, nós precisamos estar preparados para essa nova onda, né, que já começou no Brasil e em outros países da América Latina. A Ômicron tem a característica de produzir uma transmissão muito mais rápida do que a Delta e as outras variantes. Então, quando nós olhamos o gráfico, é um gráfico que sobe quase com uma linha vertical, né? Por outro lado, a Ômicron também, olhando os países da Europa que antecederam, né, a América Latina, no contato na disseminação da Ômicron, a gente olha que esse número de casos não é acompanhado por um aumento proporcional do número de casos graves, hospitalizações e mortes. Seja porque as populações agora estão melhor vacinadas do que quando surgiram outras variantes, seja porque é característica dessa própria variante. E é um pico também que dura algumas semanas. Então, no caso do Brasil, no caso da América Latina, é preciso ter muito cuidado, continuar com todas as medidas, porque provavelmente nós ainda veremos um crescimento do número de casos nas próximas semanas. Doutor Jarbas, a gente sabe que essa ideia, e culturalmente o Brasil já tem esse hábito de imunizar bastante as pessoas, né? Isso faz parte culturalmente da nossa realidade. O senhor acredita que mesmo com essa vacinação nós teremos uma crescente internações também em UTIs ou não? Exatamente por conta da Ômicron ser menos letal. A gente traz essa informação sempre aqui de que ela é mais virulenta, ou seja, ela transmite de uma forma mais rápida, mas ela é menos letal, né, doutor? Ela é menos letal do que as outras variantes, mas vamos pensar primeiro que ainda tem gente sem completar o esquema de vacinação. Essas pessoas estão sob um risco maior. Quem tomou uma dose só, quem tomou 2 doses só de algumas vacinas e não tomou o reforço, a terceira dose, principalmente idosos e pessoas imunocomprometidas que têm alguma doença crônica, essas pessoas podem estar mais vulneráveis a desenvolver uma forma grave. Então, tem que completar o esquema de vacinação seguindo a recomendação que é feita. Segundo, é importante também perceber que se a gente tem um incremento do número de casos, mesmo ela produzindo menos casos graves, mas esses casos vão acontecer. Então, todos os países foram aconselhados a revisar bem seus planos de contingência, ampliar a sua capacidade de UTI, monitorar bem o que é que está acontecendo em termos de ocupação de leitos hospitalares e de leitos de UTI para evitar que haja uma sobrecarga. Levando em conta também que profissionais de saúde adoecem. E quando enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, médicos também se contaminam com a Covid, eles precisam tirar licença, se afastar alguns dias. Isso também pode comprometer. Por tudo isso, não vale a pena achar que a Ômicron é benigna, é uma variante que não vai produzir problemas. Está produzindo mortes, está produzindo casos graves, mesmo que numa proporção menor do que as outras variantes, e é preciso levá-la muito a sério para que isso não se transforme em alguns lugares em uma situação dramática para os sistemas de saúde. Doutor Jarbas, a nossa analista de Brasília, Thaís Arbex, também tem um questionamento para fazer para o senhor. Thaís. Obrigada, Kenzo. Boa tarde, doutor Jarbas. A gente está vendo a Ômicron e pego a partir do que o senhor estava falando agora. Muito possivelmente teremos novas variantes e com esse mesmo potencial. Sei que é uma pergunta que pode soar futurologia, mas
o que a gente pode esperar das próximas variantes da Covid-19? Como que elas devem se comportar não só no mundo, mas também aqui no Brasil? É praticamente impossível a gente fazer uma previsão se vão aparecer novas variantes, quando vão e quais serão as características dessas variantes. O provável é que continuem a aparecer novas variantes, porque esse é digamos assim, o caminho natural, né, dos vírus. O que nós sabemos é que quanto menos gente desprotegida houver no mundo, a gente estará melhor. Ou seja, ampliar a vacinação em todos os países do mundo é a melhor maneira de ir controlando de maneira mais equitativa a transmissão e não deixando com que em alguns países o vírus circule livremente e encontre situações que favorecem o surgimento de novas variantes e elas ocorram. Porque o comportamento de uma nova variante é absolutamente imprevisível, né? Ela pode combinar essas características da Ômicron, de ser mais transmissível, porque ela dribla melhor, vamos dizer assim, o sistema imunológico do que outras variantes, mas ao mesmo tempo ela produz menos casos graves, porque ela se aloja mais na parte superior do sistema respiratório e não lá nos pulmões, onde outras variantes se alojavam, mas isso é impossível de prever, né? Por isso que a melhor maneira é realmente prevenir a ocorrência de novas variantes com esse aumento da vacinação em todos os países do mundo. Doutor, continuando na questão da vacinação, nós aqui na CNN ouvimos bastante especialistas a respeito desse quadro de vacinação, quando e como a gente deve se vacinar de novo. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre como deve ser essa vacinação? Ela tende a se tornar periódica? A gente vai precisar de uma quarta dose? Como que isso se comporta nas crianças? Sei que são muitas perguntas, mas queria que o senhor pudesse nos dar a sua avaliação sobre essa questão. Nós vamos precisar de mais investigação científica, de mais estudos para poder ter todas essas respostas. O que é que a gente sabe com certeza até agora? Pessoas que tomaram, por exemplo, a Coronavac e têm mais de 60 anos, têm imunocomprometimento, têm alguma doença crônica, precisam tomar uma terceira dose, que pode ser da mesma vacina ou de outra, para completar a sua proteção. Isso já era uma recomendação antes da Ômicron. Agora, com a Ômicron, essa recomendação atinge todas as vacinas que nós temos dados resultantes de trabalhos, ou seja, todas as pessoas deveriam tomar uma terceira dose da mesma vacina ou de outra vacina para estar melhor protegidas contra a Ômicron. Por quê? Os dados que nós temos são dados iniciais, a maioria dos estudos são feitos com a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, mas a gente pode extrapolar para outras vacinas até certo ponto. Falam que a proteção das vacinas diminui um pouco frente à Ômicron, principalmente para formas leves, felizmente. No caso de casos mais graves, de hospitalizações, a proteção diminui um pouco, mas continua uma proteção importante. E essa proteção pode ser ainda mais efetiva se as pessoas tomarem essa terceira dose ou dose de reforço. Crianças, nós ainda não temos dados para ter nenhuma justificativa sobre dose de reforço. Então, eu creio que é importante, no caso de crianças, manter a vacinação como está sendo recomendada, né, pelo Ministério aí no Brasil, e aguardar dados e estudos que possam efetivamente apoiar uma recomendação de uma terceira dose. Mas para quem tem já a recomendação da terceira dose, começando pelos mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico, essa terceira dose vai melhorar muito a proteção que é dada contra a Ômicron. Doutor Jarbas, o Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro, também tem um questionamento para fazer para o senhor. Leandro, o entrevistado é seu.
Obrigado, Kenzo. Doutor Jarbas, obrigado por estar conversando com a gente. Queria perguntar para o senhor sobre a tese de imunidade coletiva, né? Nesse final de semana, o Hans Kluge, que é diretor da OMS para a Europa, falou que lá ele já está conseguindo prever que vai se atingir a imunidade coletiva por conta do avanço da variante Ômicron, seja pelo grande número de contaminações ou pelo avanço da vacinação. O que ele está prevendo é de que a Ômicron vai ajudar a terminar com a pandemia na Europa e que depois a Covid pode voltar de uma forma mais sazonal. O senhor compartilha dessa visão que esse diretor da OMS para a Europa tem, doutor Jarbas? Olha, é um colega meu da OMS, mas eu acho que é uma previsão ainda muito otimista. Na Europa, os casos começam a diminuir, né, confirmando o que já tínhamos observado na África do Sul. A onda da Ômicron, ela é uma onda, vamos dizer assim, menor, né, porque ela, como se transmite muito rápido, ela também começa a diminuir mais rápido. Isso é um comportamento esperado em vírus. Ele tem razão quando fala de que essa expansão rápida da Ômicron, na Europa eles estimam que cerca de 60% da população pode ter a infecção pela Ômicron, se junta às vacinas para aumentar a proteção, né? Quando você tem uma infecção pelo Covid, corresponde também a uma produção de determinada proteção. Isso, combinado com as vacinas, fortalece essa proteção. Mas eu diria que ainda é muito cedo para que a gente diga que não vai aparecer nenhuma outra variante nas próximas semanas. Isso é imprevisível. Pode ser que surja uma daqui a 6 meses, mas pode ser que surja daqui a 2 semanas. Então eu creio que é melhor manter as medidas de proteção, aumentar a vacinação e monitorar bem o que vai acontecer. A previsão que nós podemos fazer é que nós temos as ferramentas para controlar a transmissão. Se nós combinarmos o aumento da vacinação e o aumento equitativo no mundo inteiro com a manutenção de medidas de saúde pública, principalmente quando aumenta a transmissão nas comunidades, uso de máscaras, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, a gente pode caminhar para um cenário agora no ano de 2022, que aponte para o controle da pandemia, né? Que a Covid-19 pode até continuar a ocorrer, né? Eu não acredito que a gente vai eliminar completamente o vírus, mas ela continuará a ocorrer sob forma de surtos, principalmente entre pessoas não vacinadas e sem causar o dano sanitário, social e econômico que ela tem causado até agora. Mas saber exatamente quando isso vai ocorrer, vamos trabalhar com um otimismo, mas um otimismo ativo, ou seja, ampliando o acesso de todo mundo às vacinas e fazendo com que a transmissão seja efetivamente controlada antes de anunciarmos quando a pandemia estará no fim. Doutor Jarbas, eu queria fazer um questionamento para o senhor em relação ao que dizem alguns especialistas que falam que essa nomenclatura, inclusive, ela pode mudar nos próximos meses de pandemia para uma epidemia. Como é que o senhor avalia isso? Olha, esses conceitos eles estão relacionados à disseminação, né? Pandemia a gente fala quando a gente tem, como no caso agora da Covid, como tivemos em 2009 com aquele vírus da influenza que emergiu em 2009, o H1N1, já tivemos outros casos também. É uma epidemia generalizada, né? Que alcança o mundo inteiro. Epidemias você tem em países. Eu creio que essa transmissão generalizada que nós temos hoje no mundo, ela vai diminuir quanto mais a gente aumente o acesso às vacinas, né, no mundo inteiro. A maneira como a Covid-19 vai persistir, ela ainda são hipóteses, né? Na verdade, nós não temos nenhum modelo que consiga prever exatamente o que vai ocorrer. Mas é possível que ela se comporte como outros vírus que a gente conhece, ou seja, que ela vai continuar a existir, né, o que vai requerer talvez novas estratégias de vacinação, né, diferente, ou a busca de novas vacinas que dêem uma proteção mais permanente do que as que nós temos atualmente, mas que vai continuar alguma transmissão, principalmente em países com baixa cobertura vacinal e entre grupos não vacinados, mesmo em países que tenham uma cobertura vacinal razoável. Então, isso provavelmente vai ocorrer, o que vai concentrar mais, né, a transmissão, o que reduz o impacto grande que ela causa hoje no mundo inteiro, mas que continuará a ser um problema de saúde importante.
Doutor Jarbas, a Thaís Arbex tem outro questionamento para fazer para o senhor. Thaís. Doutor, o senhor falou bastante sobre o acesso à vacinação. Eu queria que o senhor pudesse nos dar um raio-x de como está a situação, especialmente nas Américas. Há muita diferença se a gente comparar um país com outro? O que é possível fazer para que a vacinação chegue à população mundial de uma forma mais efetiva e igualitária, doutor? Nas Américas, a gente avançou muito com a vacinação, né? No ano passado, a OPAS fez vários apelos a doadores, né, chamando a atenção para os altos índices de mortalidade que a gente vinha tendo nos países da América Latina, sobre a necessidade de termos mais vacinas chegando por doações para o mecanismo COVAX, e isso deu resultado. A gente já tem agora, como média, né, da América Latina e do Caribe, que mais de 60% das pessoas já foram vacinadas, completamente vacinadas, né? Temos uma desigualdade importante, ainda temos, principalmente o Haiti. O Haiti é uma situação muito específica, a crise social, política daquele país impede que a vacinação progrida como nos outros países, mas nós já temos, inclusive, alguns países da América Latina que estão entre os que mais vacinam no mundo, porque aqui, diferente da Europa ou mesmo aqui dos Estados Unidos, não há tanto ceticismo ou negativa em relação às vacinas. Os programas de imunização da América Latina têm uma tradição muito forte de fazer grandes campanhas de vacinação, porque já fizeram contra sarampo, contra rubéola, contra pólio, contra febre amarela, então tem experiência, as pessoas têm confiança nas vacinas, assim que quando nós vamos resolvendo o problema do acesso, essa cobertura vacinal cresce de maneira rápida. Paradoxalmente, nós já temos hoje 8 países da América Latina que já vacinaram mais do que os Estados Unidos, em termos de cobertura vacinal com vacinação completa. E isso é talvez um resultado de décadas, né, de trabalho dos programas de imunização que precisa ser mantido, né, que precisa ser cada vez mais esclarecida a população. Todo dia quase surge boatos ou informações, então é muito importante manter a informação de forma transparente e objetiva para que as pessoas, as famílias possam fazer a decisão correta. E eu gostaria de repetir, né, quem tomou uma dose só, exceto se é a vacina da Janssen, mas mesmo para a vacina da Janssen a recomendação agora é ter um reforço, não está vacinado. Quem acha que porque teve Covid basta tomar uma dose só, não está protegido. Então é muito importante seguir as recomendações do Ministério da Saúde e completar os esquemas de vacinação. Doutor Jarbas, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. A gente conversou então com o doutor Jarbas Barbosa, vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde. Doutor Jarbas, muitíssimo obrigado. Portas abertas, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde.